7h22, este é o Hora Geral aqui na Santa Cecília TV. E eu tenho o prazer de apresentar o nosso convidado, que é o Dr. Dauri de Paula Júnior, promotor de Urbanismo e Meio Ambiente de Santos. Por que eu tenho essa grata satisfação em recebê-lo? Porque muitas vezes a gente não consegue ter um promotor, principalmente de urbanismo e meio ambiente, porque são questões importantes que a população tem que ter esse conhecimento. E em nenhum momento o doutor Dauri falou: Douglas, não posso, estou ocupado. O senhor sempre se colocou à disposição. Quero agradecer e um bom dia ao senhor. Obrigado. Eu acho que faz parte da nossa função prestar esse serviço. Eu costumo dizer que quem paga o meu salário é o governo do estado, mas o meu patrão é a população. Exatamente. Falando já o que o senhor acabou de explicar, qual a função da promotoria de urbanismo e meio ambiente? Porque, às vezes, alguns aspectos a gente vê no jornal ou vê na TV, promotoria impede determinado empreendimento. Aí a população, por não ter o conhecimento jurídico, fala assim: poxa vida, mas era tão importante, e acabou sendo vetado, por exemplo. Eu não sei se eu vou falar algo errado, me corrija. Mas o caso, você lembra do Parque da Xuxa em Itaém? Começaram a vender lotes, aí depois foi embargado, porque não tinha condição de ser instalado um parque ali. Esse exemplo a gente poderia ilustrar? Esse é um exemplo que pode ser ilustrado, existem muitos outros. A função do Ministério Público na área da defesa do meio ambiente, que inclui não só o meio ambiente natural, era o caso da proteção do Parque da Xuxa, mas o meio ambiente urbano e o meio ambiente cultural, ele se dá porque os valores envolvidos nessas questões, eles são valores de natureza difusa, ou seja, o titular desse direito não é um indivíduo ou um grupo de indivíduos, como acontece, por exemplo, na defesa do consumidor. É toda a população, E essa população, nesse caráter geral, ela não tem um defensor específico. E o defensor legal da população, o advogado da população nessas situações é o Ministério Público. Nesse caso, o Ministério Público ele precisa ser provocado ou, de repente, o senhor está com a sua família, está passando lá pelo litoral sul, olha, peraí, essa obra, será que ela tem documentação? Será que ela pode? Eu quero conhecer os laudos. O senhor entraria para obter essas informações ou o Ministério Público precisaria ser provocado? O Ministério Público, ele tem... Nós não temos poder de polícia, mas nós podemos agir espontaneamente. Vai depender muito do caso concreto. Já aconteceu de casos que eu, voltando de vistoria, por exemplo, passasse de frente a um terreno que estava sendo aterrado de forma irregular e, a partir daí, desencadeasse uma medida, inclusive de natureza policial, para coibir aquela situação. Mas, em regra, nós preferimos agir por provocação por uma questão muito simples. Quando o Ministério Público age sem a provocação, ou é um fato muito específico, como esse que eu mencionei, sim, ou então é um fato que eu deva agir para todos. Porque seria muito fácil o promotor escolher alguém para perseguir, para fazer. Então, quando são situações em que exige uma tomada de posição, uma ação coletiva, o Ministério Público opta por agir mediante provocação da sociedade para evitar de ter que escolher o réu. Porque se a gente não tem pernas, para usar o português coloquial, para tratar de todos os casos, por que eu escolhi o caso do João, do Francisco, e não o do Pedro ou do Augusto? Então, para isso que a gente costuma agir mediante representação. E existem algumas situações também em que é necessário agir mediante representação, porque há perante os tribunais, quando o Ministério Público judicializa a ação, questionamentos sobre a legitimidade do Ministério Público. Ou seja, o promotor está de fato agindo em nome de algum interesse que ele protege, É muito comum isso nas questões relacionadas à poluição sonora, Então, a gente, por exemplo, exige que o denunciante leve um abaixo-assinado, ou um atestado médico mostrando que aquela poluição, embora esteja afetando só ele, está causando mal à saúde. Por quê? Porque os direitos individuais indisponíveis também são protegidos pelo Ministério Público, e a saúde é um deles. Porque, do contrário, o que o réu vai dizer? Olha, aquele particular que foi atingido por aquela poluição sonora, ele deveria contratar um advogado e ele
litigar Isso. e não utilizar o Ministério Público. Quando essa poluição afeta um número maior bairro, de pessoas, por exemplo. um bairro, uma vizinhança toda, né, em que a gente consegue perceber que não é uma picuinha de um vizinho em relação ao outro, então aí sim surge, eu consigo superar um eventual questionamento quanto à legitimidade. Agora, doutor Dauri, é muito fácil procurar a promotoria? Eu Sim. chego, me apresento, levo minha documentação? Sim, bastante fácil. Né? O sítio do Ministério Público na internet tem instrumentos para reclamação online, né? Através Ótimo. da ouvidoria do Ministério Público. A Promotoria de Justiça Civil de Santos, ela tem um balcão de atendimentos que funciona diariamente das 9 da manhã às 5 da tarde. Qualquer cidadão pode ir à Secretaria da Promotoria, preenche um formulário simples, pode ser preenchido Na mão, manualmente. Os nossos funcionários estão treinados para orientar o preenchimento desse documento e esse documento vai ser encaminhado para análise do promotor. É possível também, aí falando especificamente do trabalho da Promotoria de Urbanismo e Meio Ambiente, todas as quartas-feiras, mediante agendamento prévio, né, o promotor atende a população. Né? Não é assim, ir lá na quarta-feira que será atendido. Tem que ter um agendamento, claro, lógico. Tem que ligar para o telefone 3221-5722 e fazer esse agendamento. O funcionário também vai orientar, às vezes a pessoa acha que a área é de urbanismo e meio ambiente, mas não é. Sim, então vai orientar, cada área Isso. tem um modelo diferente de atendimento ao público. Né? A nossa área funciona às quartas-feiras, esse atendimento. Toda semana, e a gente procura atender a população, aqueles que não... Na verdade, sempre tem que formalizar Sim. a reclamação, né? Mas é possível, às vezes a pessoa tem dúvida do que formalizar, como formalizar, então o promotor também atende. Doutor Aurélio, tem alguns temas importantes no programa de hoje, mas eu quero dar um destaque para a participação dos nossos ouvintes no 3041-6777. O Antônio Nascimento do Jabaquara, as cotas, ou seja, invasões, que existem em áreas de parques ecológicos não são alvo do Ministério Público? E por quê? Sim, são alvo do Ministério Público em todos os casos, né? Falando especificamente de Santos. Santos tem... O Ministério Público, é claro, como eu falei, não tem poder de polícia. Então, através dos órgãos que têm poder de polícia, tanto a Polícia Ambiental para as novas ocupações, como o município, né, os diversos órgãos da Prefeitura Municipal de Santos, naquelas áreas já ocupadas. Eu posso dizer que todas as áreas com ocupação subnormal na cidade estão mapeadas. O Ministério Público tem investigações equivalentes para todas elas. Existe processo de congelamento? Existe determinação de congelamento, procedimentos acertados com o município para esse congelamento. Né? A eficácia desses processos, a gente tem alguma restrição em relação a isso, né? Porque nem sempre tem a eficácia que nós gostaríamos que tivesse, mas todos eles estão monitorados e como a promotoria é uma promotoria de urbanismo e meio ambiente, né? Ela trabalha num dúplice aspecto. Um que é a recuperação das áreas naturais que precisarem ser recuperadas, e dois, a de relocação e viabilização de moradia digna para essas famílias. A Juliana Matos do Gonzaga, a finalidade do Ministério Público é só apontar os problemas e não apresentar soluções? Olha, o Ministério Público, ele o promotor de justiça é considerado um agente político para fim do direito administrativo, o que significa que ele não tem só uma função passiva. Né? Então, o Ministério Público não aponta só problemas, ele também Sim. aponta soluções. É claro que os nossos mecanismos para apontar soluções são quando o ato que está sendo questionado é um ato que em direito a gente chama de ato vinculado, ou seja, a lei diz como o ato tem que ser praticado, então eu vou apontar a solução que é aquela da lei, através das ações judiciais ou de um acordo. Há situações em que esse ato ou a solução não é apontada pela lei. Então, o que o Ministério Público vai apontar em termos de solução é, primeiro, mostrar o que está errado para que não sejam escolhidas
uma hipótese equivocada, né? E, em segundo lugar, usar alguns instrumentos que nós temos para apontar soluções, que é a recomendação, né? Que é um ofício que é encaminhado aos representantes do poder público. A recomendação é dirigida especialmente para o poder público, dizendo, olha, não faça tal coisa, né? Porque isso pode ocorrer, porque isso pode gerar esse ou aquele dano, isso, ou esse ou aquele problema. E a autoridade que recebe a recomendação, ela tem um prazo para dizer se acata ou não a recomendação e por quê, né? Entende-se que no período que ela não responde, ela está obrigada a acatar a recomendação, então, e publicar a recomendação no Diário Oficial do município, no Diário Oficial do Estado ou em jornal de grande circulação, que é para a população saber que recomendação que ela recebeu, né? Então, esse é um instrumento interessante. Outro instrumento é de participação em algumas instâncias de decisão, né? Infelizmente, a gente tem algumas restrições para a participação de órgãos colegiados municipais, isso é uma decisão da instituição que tem caráter estadual, mas nos órgãos estaduais colegiados, o Ministério Público tem assento. Conselho Estadual de Educação, Conselho Estadual de Meio Ambiente, Habitação, e há uma certa resistência da Procuradoria-Geral, né, porque o Estado não tem só cidades do porte de Santos ou da capital, onde a participação do Ministério Público nesses conselhos não seria um fator positivo, mas tem pequenas cidades onde, se o promotor participar do conselho, ele vai, também para usar o português coloquial, ele vai mandar no conselho, né, até pelo fato de ser uma autoridade, e descaracteriza a função do conselho. Então, a Procuradoria-Geral tem o cuidado de recomendar para que não haja participação nos conselhos municipais, mas é um outro instrumento de participação. Essa explanação que o senhor deu em resposta à nossa telespectadora tem a ver com o VLT, ou seja, tinha um traçado, começaram-se as obras, principalmente em São Vicente, e a promotora ela parou as obras porque ela não concorda com aquele traçado que vai entre o Canal 1 até a Conselheiro Neves. E o que significa nesse aspecto? A promotoria de urbanismo e meio ambiente, ela quer que as obras ocorram com o traçado anterior, ou ela ainda está aguardando uma apresentação de novos laudos para tentar reverter? Como eu falei, esse é um exemplo bem interessante. Primeiro, permite a gente esclarecer... Estamos até ilustrando em cima do que o senhor está falando. Interessante. O VLT. O VLT. Primeiro, permite que a gente esclareça um formato diferente que o Ministério Público trabalha na área ambiental aqui na Baixada Santista e em outras regiões do Estado também. Nós temos os promotores locais, os promotores que a gente chama de promotor natural, né, que ficam nas cidades, né? O promotor, por ser um agente político, ele goza de algumas garantias semelhantes ao do juiz, né? Só pode ser mandado embora por decisão judicial transitada em julgado. O procurador-geral, as instâncias superiores da instituição, não pode trocar o promotor de lugar, né? Não pode alterar as atribuições do promotor para que ele fique imune a qualquer tipo de pressão política, seja institucional, seja externa. Mas existem também outros mecanismos de trabalho que são mecanismos, aí sim, de promotores que atuam, porque são de confiança do Procurador-Geral, que atuam regionalmente. Então, no caso do VLT, por se tratar de uma obra regional, o inquérito tramita pelo GAEMA, que é um grupo especial de atuação do Ministério Público, com promotores designados pelo Procurador-Geral. Doutor, eu peço a sua licença, deixa eu tomar um intervalo para a gente poder arrumar o seu áudio. A gente volta sobre esse assunto do VLT, que é de suma importância, e nós temos mais perguntas no 3041-6777. Voltamos já com Hora Geral.